Olá, são 6h05 da manhã de uma quinta-feira do dia 8 de fevereiro de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Sobre as riquezas do lugar, sobre as possibilidades de rica a gente ficar, sobre a certeza de que a gente sabe, pode e conclui que não dá para a gente de fato solto na vida continuar, que é preciso a gente de fato ter comunhão no lugar. E se a gente compreende que comunhão é apenas, liberdade, libertação, a verdade de comungar com aquilo que Deus esteve a nos dar. Naquele dia, Deus levemente esteve a chegar. Bem verdade que Deus não tinha uma aparência bem... É a aparência de Deus. Sim, eu estava a esperar algo simples. Mas o que seria simples? Sim, é simples a gente voar. É simples sobre nuvem a gente caminhar. É simples a gente ser satélite lunar. É simples sobre o sol a gente girar. É simples o movimento de rotação e de translação a gente encontrar. É simples a gente saber exatamente o nosso lugar. É simples a gente saber a bússola usar para a gente se direcionar e saber o que o norte pode nos dar e o que o sul tem para nos ofertar. A simplicidade de Deus. Se eu uma minhoca viesse virar, certamente que eu não iria enxergar nada disso agora que Deus esteve a me mostrar como simples, ou para eu pensar o que seria o simples do lugar. Mas na condição de minhoca, sim, porque há pouco eu estava na condição. Que condição? Mas uma minhoca é ser vivo que costuma se alimentar da própria terra do lugar. Então, dentro da terra, ela sempre vai morar. Ela não vai considerar, não, nuvem, pássaro, lua, movimento de rotação, translação, fase disso, fase daquilo. O importante para a minhoca é saber, de fato, a terra fuçar para a boa vida ela levar. Estando eu ali, fuçando aqui, fuçando acolá, fiquei a imaginar se eu tinha condições de ir mais longe. Sim, me transformar, ficar o tempo todo ali como minhoca a fuçar.
na escuridão. E quando saí um pouco para a luz do sol alcançar, a própria luz poderia me queimar, ressecar, ser mais uma pele jogada em qualquer lugar. Mas também ficar o tempo todo solta no ar, procurando uma nuvem para pisar e essa coisa. A balança. O que a balança poderia me dar? Foi nesse momento que o Espírito Santo veio me visitar. Sim, o Espírito Santo soube pelas águas caminhar. E se o Espírito Santo soube pelas águas caminhar, ele saberia me dar a bússola para eu me orientar. Eu saberia ser minhoca no lugar, se assim Deus viesse me solicitar. Eu saberia ser pássaro a vagar em tudo e quanto é lugar que as minhas asas fossem me levar. Eu saberia até a lua cheia visitar, compreender o que Marte pode nos dar, a dimensão de Vênus e a sua beleza peculiar, sem contar que eu poderia, de fato, até o menor planeta ali questionar, dizer para ele, Plutãozinho, 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 porque se rebaixar, essa gente nem sabe o que falar, você faz parte do lugar. Mas o Espírito Santo me deu as águas profundas do lugar. O doce e o salgado eu poderia, de fato, visitar. E se eu podia ser mar e poder, de fato, me aprimorar, por que não mergulhar nas águas profundas para o doce eu alcançar? E assim eu poder diferenciar, sim, o sal do açúcar do lugar. Sim, o Espírito Santo esteve a me falar que se o sal a gente não souber usar para o alimento, temperar, com certeza, todo o nosso organismo nós vamos prejudicar. Imagine se eu o tempo todo calda quente preparar, eu o tempo todo vou me queimar. Eu não vou nem saber retornar enquanto minhoquinha no lugar e ao menos uma covinha eu poder de fato cavar para toda a minha história de vida, eu poder de fato juntar e num caixãozinho colocar. O bom velhinho. A questão é a gente, sim, é a gente saber, sim, que ninguém nasce velho no lugar. Assim, a aparência do bom velhinho certamente não esteve a me enganar. E quando na minha casa o bom velhinho esteve a entrar, eu logo estive a desconfiar. Os pés começaram a rachar, borra-botas. Ele esteve a virar. E quando eu mais estive a precisar, o bom velhinho não tinha um único conselho para me dar. Santo Deus. Logo, eu passei a reclamar, sim,
Se os novatos não tinham condições de me aconselhar, certamente o bom velhinho poderia assim realizar. Mas como o bom velhinho ficava o tempo todo a bota a limpar, todas as vezes que eu ia perguntar sobre as condições de vida que uma minhoca, sim, pode levar? Se não sabia me falar sobre as coisas simples que uma minhoca é capaz de realizar, como me falar, sim, do Espírito Santo que esteve sobre as águas a caminhar? E se eu fosse falar sobre o Espírito de Deus que esteve a vagar pelo ar, antes de terra firme, aqui ele criar? Então, eu não poderia de mim duvidar? O bom velhinho não sabia nem mesmo um ó com um copo me mostrar para a bússola virar. E tendo eu necessidades básicas, sim, todo ser vivo precisa, ao menos, do beabá. E como alguém que a idade esteve a avançar e não sabia para uma criancinha um ó com um copo traçar, para ela poder ao menos, enquanto bússola, se orientar. Ah, é por isso que não dá para você acreditar que o tempo todo você pode enganar. Tem até citação filosófica. Sim, diz que você não pode enganar o tempo todo. E o tempo todo você acreditar que você pode enganar? Acontece que quem usa salto no lugar acredita que pode o tempo todo enganar todo mundo ao mesmo tempo e em todo lugar, independente do lugar onde você for estar. Esse é o problema. É a gente salto colocar. E quando a gente coloca salto no lugar, a gente acredita que a gente pode dominar terra, água e ar. Baseado em quê? Que a gente pode acreditar, que a gente pode nas profundezas caminhar com o salto que o tempo todo vai nos elevar à condição de cabeça solta no lugar. Mas o bom velhinho tinha salto para me dar. E quantos saltos ele esteve a traçar para eu sobre esses saltos caminhar. Mas não sabia um ó com um copo me dar. Enquanto bússola para me orientar, para eu saber os saltos usar em cada lugar. Não dá para sobre nuvens você caminhar com um salto que as próprias nuvens, o salto pode furar. E isso eu estive a perguntar ao bom velhinho, como é que eu vou pegar um salto fino para nas nuvens caminhar? Eu posso a própria nuvem pipocar e nas profundezas eu parar sem ter condições nem sequer de minhoca eu virar. Porque, bom velhinho, o senhor insiste de fato em limpa-botas no lugar? Não poderia o senhor um pensamento outro buscar? Fica difícil
fica difícil a gente acreditar que o Senhor em algum momento foi capaz do próprio bolso sustentar. A capanga, sim, do lugar. Imagine de fato um bom velhinho que não tinha bom conselho para dar. Não tinha nem como o próprio bolso sustentar. Porque tinha tanta dívida no lugar que muitas vezes as portas estiveram a fechar só da sombra do bom velhinho ali chegar. Então, eu fui de fato, sim, a bolsa pegar, para ver se a bolsa tinha alguma coisa para me dar. Mas, estando eu a me aproximar, vi uma capanga. Uma capanga o tempo todo, a saltitar, cada hora colocando o salto, como se o salto pudesse lhe dar aquilo que a bolsa, com toda certeza, na bolsa ela não iria encontrar, mas enquanto capanga, chegando lá, e ali, não sabendo divisar, era bolsa, era capanga no lugar. Sim, porque ao mesmo tempo que dizia que era bolsa e que tinha muita coisa para ofertar, virava uma capanga que, se eu fosse de fato revirar, nem mesmo uma simples tesoura de fantasma eu iria encontrar. Mas Deus me disse para eu de fato continuar. Sim, que eu deveria, de fato, a minha imagem e semelhança derramar. E então eu fui a minha imagem e semelhança derramar, sendo Elizabeth Maria no lugar. Elizabeth Maria. E quando fui ser imagem e semelhança do lugar, ser da Elizabeth Maria, aí pronto. Aí é que de fato a bolsa e a capanga não sabiam nem sequer o que falar. Sim, já que a bolsa costumava muitas vezes enviar uma capanga para em nome dela falar. E enquanto de fato a capanga costumava muitas vezes até agradar, mas quando a bolsa estava a chegar, a própria capanga não sabia se podia de fato, enquanto bolsa, falar, ou seria a capanga do lugar. Puxa vida, era difícil de fato, tudo aquilo de fato administrar. A bolsa que costumava visitar. E enquanto visita, chegava com salto alto para todos. Ali o salto, com toda certeza, carregar. A capanga não deixou de ser visita. Passou a ser as próprias vistas da bolsa que tinha, de fato, uma certa guarida, guarita, vida, comprometida, sei lá, uma coisa medida, desmedida. E eu de fato passei, sim, a encarar. Não, compreende quando a bolsa aqui vier me visitar, eu tenho que de fato Elizabeth Maria virar. Quando de fato for a capanga que estiver nesse lugar, ela sabe até comigo lidar. Ela não exige que eu seja Elizabeth Maria. Apenas me diz para eu me comportar como se a própria Elizabeth estivesse no lugar. Assim eu poderia, de fato, o meu nome assinar, sem, de fato, meu nome trocar. Santo Deus.
A sorte é o tempo. Sim, porque o tempo costuma passar. O tempo de fato ali a passar, eu compreendi? Não, eu compreendi. Não, por tudo isso, não, eu sei de fato lidar. Porque o borra-botas, quando chega, meu Deus, é com tanta sujeira na bota do lugar, que muitas vezes o bolso costuma derrubar antes mesmo dele subir. Sim, para o nome dele, ele pronunciar. Aí tem de fato a bolsa, tem capanga. Sem contar que tinha de fato a retaguarda. Santo, como você conviver com retaguarda? Mas é o tempo passa. E compreendendo que existe hora, minuto e segundo, Deus esteve a me falar. Compreenda de fato as coisas do lugar. Qual é o tamanho do relógio do minuto? É maior do que o de hora e menor do que o de segundo. Pois é, você vai compreender como de fato fazer, sabendo reconhecer, sim, o ponteiro que cada um vem lhe trazer. São as tarefas para você. Com o tempo eu compreendi mesmo, sim, a divisão fazer. Quando a hora chegar, você não pode vacilar. É sentar e aquilo tudo realizar, sim, como se fosse segundo no lugar. Santo. Quanto tempo sem praticar? Sim, porque sabe como é que é? Curso de datilografia leva um tempo, mas você fica tanto tempo sem o curso de datilografia, você de fato usar, que os dedos estiveram a enferrujar. Mas sabe como é que é? Você, de fato, senhora, e trabalhar como segundo no lugar para um minuto. O quê? Não lhe sufocar. Aí eu fui com o tempo. Não, com o tempo eu aprendi a lidar. Sim, com a hora, com o minuto e com o segundo e todas as vezes que cada um vinha para a tarefa ali me ofertar, eu sabia de fato com cada um lidar. E assim os vínculos estiveram a se formar. Com o tempo eu percebi que os próprios minutos não estavam a gostar, sim, da hora e do segundo, que costumavam de fato por cima do próprio minuto passar. Sim, para eu poder o tempo todo trabalhar sem ter um minuto para descansar. Foi então que os minutos resolveram de fato pulsar. Tucutuco. Sim, um pensamento começava a jogar para de fato eu poder esse pensamento pegar e pelo menos respirar por um minuto no lugar, enquanto a hora era o que? Segundo. Isso eu tenho que de fato falar. Os minutos souberam a própria casa fundar. Quando criaram vínculos além daquilo que a hora e o segundo estavam. O quê? Sim, sabe como é que é a precisar? Sim, porque você programa de fato o relógio. Isso você vai fazer isso. Mas sabe como é que é? Eu tenho a impressão que relógio tem sentimento. Aí, sabe como é que é? Você desconsiderar, sim, porque, olha, vivendo nesse lugar, diz, a hora demora a passar. É o sentimento que está de fato no relógio do lugar. Estando eu ali, compreendi, não. Olha, relógio tem sentimento. Eles não estão a reparar. E como relógio tem sentimento, devo eu também, enquanto hora que tem que trabalhar, enquanto segundo no lugar, considerando que os minutos estão a me falar, eu também vou plantar sentimento no lugar.
Santa, aí eu comecei a suar. Não tinha como não realizar. Se eu queria ser fonte no lugar, quem muito trabalha, certamente. O quê? O suor. Deixei o suor, sim, ali se espalhar. De repente eu entendi que eu era rio de lágrimas. Sim, eu não precisava nem chorar. O suor do trabalho, por si só, estava a representar o rio de lágrimas que ali eu estava a passar. Então, Deus, Deus mandou uma pena me visitar. Eu ali a dimensionar o que a pena estava a me dar. Se Deus mandou a pena, eu posso tinta virar e uma caneta eu representar para a própria vida. Sim, sim, a minha própria vida eu poder de fato traçar. Diz o ditado popular, Deus escreve certo em linhas tortas. Falei, santo, eu não sei de onde que essas pessoas tiraram isso. Mas eu é que não quero escrever certo em linha torta. Quem é que pode gostar de torta? Aí pronto. Como eu não quis viver o tal ditado, eu achei inadequado. Sim, porque você viver com um velhinho borra-bota, com uma capanga, com uma bolsa e com um relógio. Que o tempo todo, o que era um desencontro, sim, porque quando eu comecei a suar, para eu ser rio, o que de lágrima no lugar, nada mais esteve a funcionar. Aí Deus comandando uma pena. Eu de fato vivi o ditado. O que? Deus escreve certo por linha torta, eu ia me arrombar. Fui ser linha paralela. O quê? Quando me falavam que era para eu de fato salgar, pronto, eu logo ia adoçar. O quê? Sim, num rio de água doce eu ia entrar. Aí pronto. Era uma confusão tão grande no lugar, tão grande no lugar, que por mais que procurasse, de fato, sabe como é que é a linha paralela? Uma porta para, de fato, comigo estar. Não funciona. Aí você ali, você não tá como rio de água doce. Então a gente vai ser rio de água doce para com o rio dela encontrar. Mas sabe como é que é, né? Os minutos resolveram de fato, pensamento, jogar. Aí pronto, vocês, Virgem Maria, vão ser rio de água doce agora? Aí eu pedra de sal. O quê? No instante eu era pedra de sal. Aí salina. O quê? Salina eu passava a ficar. Salina de um jeito, que a coisa... O quê? A coisa esteve arrachada de tal forma, que no instante deserto eu estive. O quê? Eu estive a virar. Porque não tinha mais como de fato nada ali se encontrar. Era rachadura. O chão estava de rachar. Aí Deus mandou o sol me visitar. O sol ali comigo a caminhar. O quê? Um sol de rachar. O sol a me falar. Olha, por mais difícil que seja, você nesse deserto caminhar. Agora eu estou, de fato, a precisar que você venha comigo estar. Para você, para o outro lado passar. Fiquei pensando, sim, na divisão. Sim, perfeita, 12, 24. Mas naquele momento o sol estava a me falar. Essa não é a divisão que eu quero lhe dar, não. Não. Eu quero lhe dar uma divisão em que, de fato, algo vai sobrar. Santo. Que tipo de divisão é essa que você pode me dar? Pega o relógio, o ponteiro da hora, do minuto e do segundo.
Divida 24 por 3. Santo. Vou dividir 24 por 3. E procure, de fato, todo o seu tempo levar considerando o Pai, o Filho e o Espírito Santo do lugar. Mas tem que, de fato, o dízimo ofertar. Sim, para os mendigos do lugar. Aqueles que sempre vão a mão colocar, sem querer em nenhum momento nada dá. Eu, olhando ali para o sol, fiquei a pensar, sim, no quão é difícil você o tempo todo mendigar. Sim, porque uma coisa é você pedir quando você está a precisar. Uma coisa é você se acostumar a ser mendigo no lugar. E você salta o tempo todo usar, achando que os outros têm que lhe carregar. Santo Deus. Foi de fato essa dura tarefa realizar. Enfim, tendo o quê? Tendo uma montanha ali, o sol veio me falar. Olha, construiu uma montanha nesse lugar. Olha só o tanto de coisa que você deixou para os mendigos do lugar. Agora vamos de fato a montanha atravessar. Sair daqui para lá, para a noite densa do lugar. E poder, de fato, 2 dias, quer dizer, dividir o dia 24 por 2, 12 horas cá, 12 horas lá, sem nenhum prejudicar. Vai saber as 12 horas levar com o sol do lugar. E vai saber as 12 horas da noite levar, compreendendo que o sol costuma estar até mesmo na noite mais densa do lugar. Assim você vai poder, de fato, até a lua enxergar quando, de fato, durante o dia você for estar. Sem nenhum tipo de pensamento a levantar com prejuízo, nem para o sol, nem para a lua, que devem se encontrar em todo e quanto é lugar. Aí eu fui, de fato, usar a pena, sim, que Deus esteve ali a me dar para o exame de sangue eu realizar. Quando eu fui, de fato, o exame de sangue realizar, a moda antiga do lugar, olha, eu logo comecei, o quê? Não, eu logo comecei, de fato, a imaginar, sim, que galinha de molho pardo eu teria que virar. Não tinha jeito não. Compreendi de fato a visita que Deus esteve a me fazer quando ele me disse que galinha eu teria que ser. Para os pintinhos eu poder de fato recolher. E como eu tinha mesmo que sobreviver a tudo aquilo que realmente esteve a me acontecer, galinha de molho pardo eu saberei ser. Assim eu vou poder, sim, com o dia conviver e durante a noite me recolher, como deve realmente ser. Assim a verdade de Deus sempre vai prevalecer. Sem eu ter que me esconder. E vou poder, de fato, Cássia Franco, ser. Sem prejuízos, sim, para mim, nem para você. Sim, aquele
aquele que com toda certeza só sabe ser. Por isso o Divino sempre me disse, olha Maria de Cássia, quando a gente sabe ser o que Painho tem para nos oferecer, a gente vai saber até a densa noite viver. Sem ter medo do que pode acontecer. Porque o que pode e o que não pode acontecer, a gente não pode desmerecer. A gente apenas aceita a verdade de Deus em nosso ser. E a verdade de Deus é que eu vou ter que ser galinha do tipo boazinha. Assim eu vou poder, de fato, assim eu vou poder, de fato, viver com a verdade da vida em meu ser. Bom dia para mim, bom dia para você e para cada um que desejar, de fato, viver com a verdade que Deus esteve a oferecer. E a verdade que Deus esteve a oferecer é essa beleza de mundo para a gente viver. E a gente, com a beleza de mundo dessa daí, não dá para a gente o tempo todo minhoca ser. Isso com toda certeza Deus sempre esteve a me dizer. Assim sendo, não posso realmente desmerecer o que existe realmente em meu ser. Força de viver. Porque Deus é o poder.